Boa tarde, em nome de Jesus, porque é 17 horas. É boa tarde, que a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo Jesus, a glória de Deus esteja aqui comigo, esteja contigo, que a glória de Deus ela permaneça em nós nesta live, né? Porque estou entrando aqui para fazer esta live com uma exclusividade: anunciar as boas novas de salvação. Estou aqui para falar do grande amor que Deus tem pelas nossas vidas, pela tua vida, pela sua família. O grande amor que Ele tem por mim, pela minha família, pelo povo dele na terra. E que esta tarde, 17 horas, em Tatuí, estado de São Paulo, hoje dia 2 de junho, amanhã 3 de junho, meu neto caçulinha Brian de Campos Leonel fará 3 aninhos, amanhã 3 de junho. O menino que veio por um milagre do Criador. Porque a minha filha não ficava grávida, a medicina desenganou, né? Porque a medicina ela tem um limite e dentro do limite ela dizia que minha filha nunca seria mãe, né? A gente sabe que nós não estamos aqui falando mal dos médicos, mas isso é para glorificar a Deus até, porque Deus vai além do limite. Deus é ilimitado, Ele ultrapassa os limites. Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é o Deus que trabalha sozinho, não precisa de outro Deus para ajudar Ele, não precisa de ninguém para ajudar Ele, mas precisa confiar nele, precisa decidir a viver com este Deus, a querer este Deus Criador. Há uma necessidade de você tomar uma atitude, né? Nós estamos fazendo uma campanha aqui na Igreja Brasil para Cristo em Vila Esperança, onde o tema é 2 caminhos e uma decisão. Então nós temos que saber que existem 2 caminhos, o que leva para o céu e o que leva para o inferno. Cabe a você, cabe a nós escolher que caminho caminharemos. Para andar com Jesus tem que renunciar muita coisa deste mundo, mas vale a pena, porque você vai morar num céu quando Jesus voltar. Então temos que ter Jesus como nosso Salvador, nosso amigo, nosso compreendedor, nosso guardador, né? Temos que ter Jesus como nosso Salvador eterno. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta tarde de domingo. Daqui a pouco estarei me preparando para ir para a tua casa às 19 horas, Pai. Para ali cultuarmos o nome que é sobre todos os nomes, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço por esse dia que passei, feliz, abençoado, guardado por ti, por tudo que aconteceu neste dia que foi maravilhoso. O Senhor preparou, o Senhor nos surpreende e aqui estou eu te agradecendo pelo domingo maravilhoso, primeiro domingo do mês de junho de 2024. Eu te agradeço, Pai, pela vida que tu nos deste, por tudo o que aconteceu nesse dia. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Vilma, amém, Vilma. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso eterno Deus. Maravilhoso Deus, inexplicável Deus.
Nós entramos aqui somente com uma finalidade: exaltar o nome do nosso Deus. Alana, Cauane, a paz de Deus, amém. Amém, Alana, um abraço forte para você, para sua mamãe, tá bom? Que Deus abençoe a cada um que vai entrar aqui, que Deus abençoe esta live que vou falar no poder da palavra, no grande amor de Deus. E nesta tarde o Senhor me deu Isaías capítulo 59, onde diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas no versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Alguém pode dizer: ontem você fez a live de óculos e disse que não estava enxergando direito? Claro, a Bíblia que eu usei ontem para fazer a live, e eu não podia pegar outra porque eu tinha estudado nela, era a letra pequena. Amém, Tati? Oh, glória! Paz de Deus, amada filha da fé. Irmão Albano, os meninos, Alessandra, um abraço para todos. E ontem eu coloquei óculos sim, porque a letra da outra Bíblia que eu estava usando era pequenininha. E essa daqui é gigante a letra. E outra que também está mais clara ainda, né? Ontem já era noite. Andréia, Jacó, minha sobrinha, paz do Senhor, tia, ela escreveu. Paz do Senhor, minha sobrinha. Abraço na minha irmã carnal aí, a Débora Ribeiro Essel. Fala para ela que eu mandei aquele abraço para ela, tá bom, minha amada Andréia? Esta palavra de Isaías 59, o Senhor ficou assim latente, sabe, no meu coração. Amém, Alana, estou orando sim, minha criança. Eu não deixo de orar por você, Alana, viu? Eu também, Tati, te amo! Este capítulo 59 do profeta Isaías, ele fala assim que a mão de Deus não está encolhida, nem encolhida assim, para que não possa abençoar você e a minha vida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o ouvido de Deus está tampado, ensurdecido, para que não possa ouvir aquilo que você quer falar com Ele. Fernando Silveira, paz de Deus, bênção. Meu Deus, Fernando Silveira, não estou conseguindo lembrar do seu rosto. Tem a foto ali, mas é tão pequenininha. Glória a Deus, Fernando. Deus te abençoe, viu? Deus lhe dê aquilo que o irmão está precisando. Raquel Siqueira, paz de Deus, querida professora. Amém, minha aluna. Raquel Siqueira. Ô, glória, minha aluninha de escola dominical. Andréia, Débora está assistindo, mandou um abraço. Amém, Débum, como eu falo para você, né, minha irmã? Débora, aquele beijo adocicado no seu coraçãozinho. Glória a Deus, aleluia, né? Rose Hall, a paz, irmã. Amém, minha amada Rose. Ah, o pastor Fernando da Quadrangular. Meu Deus, pastor, que saudade. Aqueles dias que nós estivemos juntos, ali na Quadrangular da Bela Vista, ali, né? São Cristóvão. Um abraço, pastor Fernando, para sua família também. Em nome de Jesus Cristo, viu?
Ó, faz tempo que a gente não se comunicava, né? Mas como tudo, Deus tem um momento certo. Deus abençoe, pastor Fernando, viu? Louvado seja Deus. Sim, né? Faz tempo que a gente não se vê. Mas é como a Bíblia fala, né? Que Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Eu gosto também muito de viver, pastor Fernando, aquela palavra de Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Até uma distância, quando a gente se achega novamente, é tão valoroso, é tão caro aquele momento, né? É tão assim, de dar gozo na alma. Espiritualmente aqui é muito gostoso quando a gente acaba ficando longe daquele irmão, daquela irmã, daquele pastor, daquela pastora, daquela pessoa que a gente às vezes sempre esteve junto e de repente Deus tira de perto da gente. Para mim já aconteceu muito isso, né? Mas a gente sabe que também Eclesiastes fala que há o tempo de abraçar e há o tempo de deixar de abraçar, né? Então tudo concorre para o nosso bem mesmo. O livro de Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido dele não está tapado para ouvir o nosso clamor. Mas no versículo 2 ele fala assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Os nossos pecados, irmãos, pecar todo mundo peca. Não existe alguém que não seja pecador. Se alguém disser que não é pecador, se alguém disser eu não tenho pecado, é mentiroso, a Bíblia fala. Está mentindo. Primeira coisa que desde um bebezinho que nasce, já nasce com o pecado original lá de Adão e Eva. Já nasce carente de Deus. O nenenzinho já nasce carente de Deus. E nós crescemos. E começamos daí a conhecer mais coisas. A ser de outras formas, a pensar de outras formas. Então, por mais que somos servos de Deus e fugimos do pecado, e aquilo que a gente já entende, que o Espírito Santo já abriu nossa mente, que a palavra aqui nos ensina que é pecado, e nós fugimos apressadamente de qualquer pecado, mas nós somos pecadores. Mas o problema aqui que o Isaías 59 fala é o seguinte: não é o pecado do dia a dia que todos nós temos, que aí a gente chega e pede perdão para Deus, não é assim? Eu peço perdão para Deus já na oração da manhã. Se eu oro à tarde, eu peço perdão de novo. Edna Oliveira, até daqui a pouco, amada. Se eu oro à noite, eu peço perdão. Se eu levanto de madrugada, eu peço perdão dos meus pecados. A gente sabe que a gente é pecador. E necessitamos do amor e do perdão de Jesus Cristo. Sabemos, por isso que eu peço perdão todo dia. Porque eu já sou pecadora. Eu preciso de Deus, mesmo que eu procure fazer o melhor, mas ainda a gente pisa na bola, né? Num pensamento, atitudes, negar às vezes de fazer alguma coisa, para Deus até mesmo às vezes, que alguém pode negar, a gente pode negar. Esse pecado, digamos assim, entre aspas, é até fácil, porque você está pedindo perdão toda hora, você reconhece que é pecador, você reconhece que pisou na bola, você reconhece que você falhou, que você errou e você vive pedindo perdão. Nós vivemos e temos que viver pedindo perdão. Mas a Bíblia fala de uma coisa, de um pecado, quando ele fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o ouvido tapado para ouvir a sua oração, o seu clamor, a sua necessidade. Mas depois ele diz: mas os vossos pecados fazem divisão entre você e eu. E os pecados que ele está dizendo é aquela pessoa que vive pecando e não reconhece. Sabe, aquele que é mesmo ímpio, aquele que é mesmo negligente, sabe, aquele que não leva Deus a sério, sabe, aquele que ainda às vezes até meio que desafia Deus, sabe, aquela pessoa que
Às vezes até é crente, gente, está dentro da igreja, é batizado. Às vezes tem até ministério, tem cargos na igreja. Mas é dura serviço. É aquele homem, aquela mulher que parece que nunca percebe que está pecando. É aquele pecado repetitivo. É disso que Deus quer falar com você hoje. É disso que Deus quer falar conosco hoje, nesta tardezinha de domingo. Porque o pecado diário, você já pede perdão e você é perdoado. Mas sabe a pessoa que nem lembra às vezes de pedir perdão e começa, erra aqui, erra ali, pisa na bola aqui, falha ali e nunca reconhece. Parece que aquela pessoa tem um rei na barriga. É dessa pessoa que Deus está falando aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o ouvido tapado para ouvir, mas o vosso pecado faz divisão. O pecado de alguém que ele não reconhece pecador, o pecado de alguém que às vezes premeditadamente peca, tá sabendo que é pecado, mas acha que Deus é tão bonzinho e ele vai remontuando pecado em cima de pecado, falha em cima de falha. Já não dá bom testemunho no trabalho, já não dá bom testemunho na casa para os vizinhos, não dá bom testemunho nem para a família. Sabe aquela pessoa que vai remontuando pecado, faz algo errado aqui, faz outra coisa errada ali, e de tanto que ele já errou, de tanto que ele já nem falou mais com Deus, nem reconheceu o pecador, e desceu na presença de Deus, que ele começa a remontuar pecado em cima de pecado. E essa pessoa, ela vai infelizmente, automaticamente distanciando de Deus. Porque diz que a palavra aqui, que o pecado de uma pessoa que ela não quer reconhecer pecador, não desce para pedir perdão, não reconhece que está errando tanto. Pela palavra que diz assim, ó, veja bem: os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quer dizer, o pecado da pessoa, nosso, se nós praticarmos o pecado e não arrependermos, e pecado em cima de pecado, aquele tipo de pessoa negligente, aquele tipo de pessoa que não está nem aí mais com o que Deus acha dele ou dela. Esse pecado tão grande, tão estúpido, tão repetitivo, já acostumou, já ficou o pecado mimoso, o pecado mimo da pessoa. Esse pecado diz aqui na Bíblia que esconde o rosto de Deus. Olha aqui, ó. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Encobre o rosto de Deus. Fica tipo de uma barreira, fica tipo de uma muralha entre Deus e você. Olha lá. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quando a pessoa ela vive praticando o pecado constantemente, não está nem aí de arrepender e pedir perdão para Deus. O pecado é tanto, que começa a formar uma barreira entre Deus e você e Deus, forma uma muralha. Ou pode formar um vale, porque o pecado distancia de Deus. Aquele pecado que a pessoa tem aquilo como algo, nossa, sabe, eu peco mesmo e não quero mudar, não tô afim, e esse negócio de Bíblia, nem sabe se é verdade, de repente é só um livro escrito. Cuidado, viu? Ai. Servir a Deus é tão sério. André, meu querido, beijo, meu filhinho lindo da irmã Lisete aqui. Eu sou sua avó já, minha idade serve de ser vovó sua, André Campos. Glória a Deus.
Sabe quando a pessoa ela vai assim deixando a vida dela enrolando, enrola aqui, enrola ali. A pessoa vai chegando num ponto que forma uma bola de neve, o erro daquela pessoa. E esse erro não reconhecido pela pessoa para pedir perdão para Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, essa pessoa vai formando uma muralha entre você e Deus. Ou um vale escuro, onde não dá mais para alcançar o lugar onde Deus está. E essa muralha, este vale, como você queira chamar, faz você ficar distante de Deus. É como se formasse, eu tenho uma imagem assim, um muro, sabe? O seu pecado, que não é reconhecido e arrependido e não tem nenhum remorso, nenhuma vontade de se arrepender, esse tipo de pecado vai formar uma muralha. E aí fica difícil, porque diz aqui que essa muralha, olha bem, os seus pecados encobrem o seu rosto de vós. Quer dizer, os pecados de uma pessoa constantemente peca e não se arrepende, não se comove, não é um coração contristado, não é um coração que desce na presença de Deus. O pecado encobre o rosto de Deus, de nós. O pecado encobre o rosto de Deus, desta pessoa que não está nem aí em falar com Deus, em conversar com Deus, em declarar os seus pecados e declarar que necessita desse Deus para abençoar e primeiramente perdoar os seus pecados. Essa barreira, essa muralha, ela forma e encobre o rosto de Deus para que vos não ouça, e Deus não vai ouvir. Ainda que ele está vendo tudo, mas o seu pecado, aquela pessoa assim que ela não se quebranta, sabe, aquele tipo de pessoa dura de coração mesmo, aquela pessoa que se acha o dono da cocada preta e parece que nem precisa depender de Deus. Tem gente assim. Pensa que não tem? Tem sim. Tem sim. Nesses 39 anos de ministério que Deus, por grande misericórdia, tem me concedido e me sustentado de pé, esses 39 anos eu já vi cada pessoa, gente. Amém, André? Oh, a palavra de Deus é abençoada, né? Boa tarde, Neide Ranf. Glória a Deus, entrou agora. Essa parte que você, aquela pessoa, às vezes, ela começa a distanciar e não se arrepende. Como eu já disse, forma uma bola de neve. Você sabe por que existem muitos suicídios? Você sabe por que existem muitos lares desfeitos? Você sabe por que existem tantos atos promíscuos que não podem existir mediante a palavra de Deus? São pecados inexplicáveis do ser humano na terra, como foi Sodoma e Gomorra. O pecado da pessoa vai crescendo. E aí não é que Deus não quer ouvir. O pecado faz divisão. É a mesma coisa, uma suposição. Eu moro aqui. Aqui tem um muro muito alto. Aliás, é dividido mesmo com algo alto. Mas a pessoa do lado de lá, ela me vê aqui? Eu vejo ela do lado de lá? Não. Não. Vai existir o quê? Algo que vai acobertar o local onde teria que ter uma passagem de voz. Eu estou aqui, papai. Peço perdão pelas minhas iniquidades, pela vida ímpia que eu estou vivendo. Eu peço perdão, nossa Deus,
Eu não estava conseguindo perceber que eu estava indo rolando para o inferno. Estava indo cantando, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, e indo para o inferno, porque eu não reconhecia que eu precisava descer na presença de Deus, entender que Ele é o soberano, entender que Ele já mandou o Filho dele para morrer por mim e perdoar os meus pecados. Alguém vai dizer como eu era ignorante, como eu não estava percebendo que os meus pecados já de noite, de dia, né? No momento noturno, no momento diurno, e eu peco de madrugada, mas eu não percebia. E esta palavra está sendo pregado para você acordar e dizer: eu estou indo pro inferno de passos largos, porque eu não queria reconhecer a soberania de um Deus que é único. Eu não queria reconhecer o poderio. Eu não tenho palavra para explicar quão grande é este Deus, e quão poderoso, e quão infinito, e quão inexplicável, inescrutável. Alamanaia, é tudo que eu não consigo ter palavras da minha boca para explicar. Quem é este Deus que está dizendo para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28. Deus me mandou entrar aqui nesta tarde. Aquilo que eu não estou conseguindo passar para você no português, nas minhas palavras, o Espírito de Deus vai clarear para você. E quando você ouvir esta live, você vai dizer: nossa Deus, eu estava vivendo assim, alheio a tudo quanto dizia que vem de ti. E hoje, agora, através dessa live, nossa, eu estou acordando. Eu nem perdão dos meus pecados eu peço. Parece que Deus tem obrigação de cuidar de mim. E Ele não é um Deus para ser tratado desta forma. Ele é santo, santo. Ele é muito santo. Ele é Deus imensurável, inexplicável. Aleluia! Ele tem que ser respeitado, tem que ser venerado, adorado, idolatrado. Esse Deus, você e eu temos que descer e dizer: perdoa os nossos pecados de todo dia, para que não chegue na impiedade com este povo aqui que Isaías estava querendo ensinar, dizendo: cuidado com seus pecados que estão crescendo, que vai formar uma muralha entre eu e você aí na terra. Não vai ter como eu te ajudar. Mas se você hoje pedir perdão, reconhecer que você é frágil, que você é nada, que você é feitura da minha mão, que você é criatura de Deus, que você depende de Deus para levantar a tua cama, o ar que você respira, você depende de Deus, reconhecer a soberania dele nesta tarde de domingo. E dizer: perdoa os meus pecados, Deus. Ele está pronto. Imediatamente Deus perdoa o seu, o meu, o nosso pecado, quando nós nos arrependemos e pedimos perdão a Ele, no nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Esta é uma tarde de reconhecimento. Esta é uma tarde de entender a plena vontade de Deus na tua vida, meu amado, minha amada. Não sei a tua idade, mas Deus te conhece. Os teus ouvidos agora estão abertos para ouvir, e se você falar com Deus ainda nesta tarde, neste momento, no pensamento, Deus já vai perdoar os decandarabacatai, o ramanasturimikai. Deus vai perdoar o seu pecado, seja ele qual for, o tamanho que for. Quanto tempo faz que você pecou assim? Ele vai te perdoar hoje, porque Jesus, ele é imediato no perdão dos nossos pecados, quando nós
nos arrependemos, reconhecemos que estamos errados, reconhecemos que nos distanciamos de Deus e que se não tomar cuidado, o pecado cresce, cresce, cresce como uma bola de neve e você vai ter uma muralha ou vai ter um vale onde você está aqui e Deus está lá. Ele não vai poder ficar perto de você porque você não reconhece a soberania e não reconhece que pecou aqui, pecou ali. Reconheça hoje, desce da humilhação perante Deus. Ah, irmão, você não conhece meu pecado é muito grande. Biblicamente falando, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O resto, todos os pecados têm perdão, desde que eu e você reconheçamos e desçamos na humilhação e peçamos perdão em nome de Jesus. É assim, ó, imediato o perdão. E diz a palavra que ele ainda joga no fundo do mar e não lembra, não cobra mais de você esse pecado. Que Deus bom, gente. Aleluia. Que Deus bom, é esse o Deus que eu prego, é esse o Deus que me salvou, é esse o Deus que perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Ele também quer perdoar os teus pecados. Ele também quer te dar uma nova vida, uma nova visão, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de andar. 2 caminhos e uma decisão. É a campanha que o Ministério Brasil para Cristo está fazendo nas quintas-feiras. 2 caminhos e uma decisão. Tome decisão hoje, desce, Senhor, eu preciso de ti. Oh Deus, eu sou tão pecador, Deus, eu me aprontei, mas eu aprontei, Deus, como eu aprontei. Nesta tarde Deus mandou eu aqui para pregar para você, mas eu estou aqui para perdoar os teus pecados. O sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Desce na presença de Deus. Reconheça que você pecou. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando alguém blasfêmia que não tem perdão, esse alguém nem tem mais vontade de buscar a Deus. Sabia? Só porque você está ouvindo esta palavra, está aí chorando, lágrimas estão correndo na tua face, dos teus olhos. Você está sentindo aí o poder de Deus, a palavra calacrando, entrando, penetrando no teu coração, ensinando você a ter mais paz dentro de você. Porque os pecados fazem divisão entre Deus e nós. Isaías 59, versículo 2. A mão dele está estendida, mas quando nós saímos e fazemos coisa que não agrada a Deus e não queremos reconhecer e descer e se humilhar e ceder para Deus, aí a coisa começa. Cresce um pecado hoje, cresce outro pecado amanhã. Daqui a pouco aquele que já não roubava começa a roubar, aquele que não usava mais, drogas, começa a usar drogas. De repente aquele que não prostituía mais volta a prostituir. De repente aquele que não vivia mais como mendigo na rua, Deus já tinha tirado ele da rua, salvou a vida dele, mas ele se rebelou contra Deus e está aí como mendigo na rua. Jesus trouxe para ele. Aquele que estava como mendigo, se vier a ele reconhecer o seu pecado e pedir perdão, ainda hoje Deus vai mudar a sua situação. Ainda hoje Deus vai mudar a sua situação. Você precisa entender que Deus é soberano, santo, digno de todo respeito, de toda glória, de toda honra, e que você e eu não somos nada. Dependemos dele para nos dar vida, para nos dar condição de andarmos, para nos dar condição de fazermos o que temos que fazer. Reconhecemos que Deus, ele, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Desce. Desce. A mão de Deus não está encolhida, mas os pecados não arrependidos, os pecados que não são reconhecidos, os pecados que você vai deixando, fica, vai fazendo. Lembre de uma coisa: se alguém já foi salvo, liberto por Deus, transformado, lavado pelo sangue do Cordeiro, batizado nas águas batismais,
e já se tornou um cristão, já se tornou um crente de verdade, e se começar hoje a não dar valor para aquilo que Deus pede para você, a santidade que Ele pede, fugir do pecado, como Salmos capítulo 1, que não é para andar com os ímpios, não é para parar no caminho dos ímpios, porque depois acaba sentando no caminho dos pecadores, depois que senta para levantar espiritualmente, aí vai ter aquela barreira, aí aquela barreira cobre o rosto de Deus, divide Deus de você, gente. Eu prego com muito amor pelas almas, sabia? Porque eu sei o quanto Deus me ama, de onde Ele me tirou, do poço fundo em que eu estava, que o inimigo me levou lá. Ao ponto de meus últimos momentos lá no mundo foi: tire a sua vida, Lisete. Você é a ovelha negra da família, ninguém fez o que você fez. E eu, infelizmente, no momento longe, com aquela barreirona entre eu e Deus dos meus pecados, eu ia tirar a minha própria vida. Quando Deus falou comigo: não faça isso, eu tenho uma obra na tua vida. E aquela voz chacoalhou eu por dentro. E daquele momento em diante eu fui para a casa do Senhor, onde meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu cunhado pastor Paulo já pertencia ao Ministério Brasil para Cristo. E eu fui, e o Senhor fez algo muito grande. Não é a igreja que fez. A igreja é o lugar onde eu fui buscar a palavra, onde eu fui buscar a resposta. Mas Deus estava lá, e através dos seus servos, das suas servas, usada como hoje Deus me usa também. Eles, os servos de Deus, usados, oraram por mim. E Deus me libertou. Eu sei que Deus me tirou lá do fundo do poço. Eu sei de onde Deus me tirou. Por isso que eu prego hoje com muito amor pelas almas. Porque ir lá no mundo não é gostoso não, gente. Ainda que, eu vou falar bem a verdade. No mundo, quando você ainda está com o olho fechado, com o ouvido tapado, querendo coisas mundanas na tua vida, achando que tudo aquilo é maravilhoso, é gostoso. Pecado é gostoso, sabia? Pecar é gostoso. Tudo que é oculto é gostoso. Tudo que você faz assim, querendo dar uma de que você consegue vencer todas e escapar de todas as ciladas, parece que é a campeã. Só que está longe de Deus, está formando uma barreira entre Deus e você. Foi o que aconteceu comigo. E quando aquela barreira, Deus já estava tão... Não porque Ele queria estar distante de mim, mas eu me distanciei dEle. Eu mesma, pecando, eu mesma construí uma barreira entre eu e Deus. Mas quando o Espírito Santo de amor, quando o Espírito Santo consolador, quando o Espírito Santo que Ele nos convence do pecado, do erro, da morte, chegou até mim e disse: não faça isso, eu tenho uma obra na tua vida. 21 de julho de 1985, às 3 e pouco da tarde, ali onde nem existe mais, que era um lago no Jardim Santa Rita de Cássia. Até vou falar algo aqui engraçado, né? Não é só eu não que me batizei lá que fala isso, mas eu também falo. Digo, meu Deus, era tanto pecado da irmã Lisete que até secou as águas do rio. Não existe mais aquele lago lá, né? Na beira da estrada, como quem vai para o bairro Santa Rita de Cássia. Glória a Deus. Você sabia que todo profeta de Deus, ele tem o seu ar de fazer os outros dar risada, contar coisas engraçadas, dentro do limite de Deus, não coisinhas bobagentas, não piadinhas sujas, não. Mas a maneira de falar, sabe aquele profeta alegre, feliz, porque é realizado, porque Deus está na vida dela, Deus está na vida dele. Então, o profeta, quando realmente ele está na presença de Deus, conforme Deus manda ele estar, ele é muito feliz. Pode reparar que todo homem, toda mulher que é profeta de Deus, que Deus usa mesmo assim, para dar recado, para pregar mesmo a palavra em profundidade, tem um arzinho de coisas engraçadas. Eu sou assim. Mas, como eu digo, mas quando Deus me pega a sério, aí sai da frente. Porque Deus é muito bom. Ele também dá risada conosco.
Ele quer ver a filha dele, o filho dele sorrindo, dando risada, achando as coisas engraçadas. Né? Mas quando Deus quer tratar conosco sério, aí ó, vamos ceder. Deixa Deus tratar com você, minha amada. Deixa Deus tratar com você, meu amado. Deixa Deus falar com você, obedeça. Tira essa muralha. Você parece que não consegue mais nem sentir a presença de Deus. Você fala, meu Deus, parece que Deus não está mais nem olhando para mim, parece que Deus não está nem ouvindo mais. Alguma coisa está dividindo, né? Embora há momentos que Deus também nos passa em processos. Eu já passei por isso. Já passei. Onde a gente parece que ora e Deus não está ouvindo. Acontece. Parece que a gente ora. Parece que Deus não está nem aí para responder a gente. Mas isso já é outra coisa. Isso é processo que Deus quer provar a gente para ver se a gente prossegue, se a gente continua, se a gente abaixa a cabecinha diante de Deus, se humilha e ora e continua buscando na casa dele, buscando a palavra, buscando santificação, orando de joelho, orando, jejuando. Então, Deus fala assim, a Lisete, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho buscou, não parou, mesmo eu não dando muita corda, mas ela e ele continuaram buscando a minha presença em oração, indo para a casa de Deus, às vezes tão triste, tão abatido, mas estava lá buscando. Tá, agora eu vou abrir as portas. É diferente quando é processo, que você ora e parece que, sabe, tem tempo que você nem tem palavra para falar com Deus. Eu já passei por isso. A luta era tão grande e era muito tempo aquela mesma luta, né? Eu não vou contar aqui qual foi a luta, mas era ferrenha. E eu me lembro como se fosse ontem. Eu dobrei meu joelho nos últimos dias daquela prova que já vinha há anos. Eu não tinha mais palavra para falar com Deus, gente. Eu só dizia assim, ó. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Kandaramanai, Arabachandaramanai. Eu dizia, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. E quando Deus viu que eu estava no limite, porque quando você e eu chegamos no limite, Deus não nos prova mais. Aquele momento é a hora dele dizer, você foi aprovada, você foi aprovado. Passou no teste, com a boca no pó, se humilhando, descendo na minha presença, obedecendo a minha voz, obedecendo a minha vontade, pois agora eu vou dar a vitória nessa parte. Foram muitos anos essa prova, né? Então, amados, você que está ouvindo, né? Você que ainda vai ouvir depois, quando terminar a live, compartilhe essa live. Vai lá no meu canal, se inscrevam lá, né? Irmã Lisete Ribeiro. Clique no joinha, porque daí o canal, quando ele vê que a live ela é bem assim, as pessoas clicam bastante no joinha lá em cada live que eu faço, o YouTube entende que a minha live ela é uma live boa, uma live edificante. Então automaticamente o canal no YouTube o canal solta daí, entendeu? Posta mais as minhas lives. E eu não prego aqui para nada a não ser para falar no evangelho. Eu não prego para me aparecer, não prego para mostrar o que eu tenho, porque eu não tenho nada. E quando eu entro ainda aqui, eu falo, Deus, por favor, entra comigo, me dá sabedoria. Eu não quero falar abobrinha, eu quero falar palavra revelada, quero fazer o que o Senhor quer que eu faça, para glorificar o teu nome, para as vidas aceitarem a ti, para eu ficar feliz, porque pude falar do teu evangelho conforme o Senhor vai querer que eu fale. Entendeu, amados? Então é isso. André, vi agora grandes experiências com Deus, edificante ouvir, né, André? E a Ruth Revoredo também, quem busca a Deus e adora é filho de Deus. Então, amados, é isso. A lição de Deus para nós, ela vem todo dia, né? Aceita quem quer. Mas quem não quer, eu sei o que é sair fora do propósito de Deus. É triste. Como eu disse, enquanto você está lá no pecado, o pecado é doce, viu, gente? O pecado não é ruim, não.
o mundo, participar das coisinhas lá, nossa, um auê. Mas depois, para prestar conta para Deus, quando Ele puxa a cordinha, diz: vem cá, filhinha, eu não quero que você vá para o inferno, não. Eu dei um tempo, você ficou lá no mundo, conheceu lá, vai ter experiência para contar, vai ter testemunho para contar o quanto eu sou poderoso para arrancar do mundo e trazer para minha presença e trazer para minha obra, porque é isso que Deus fez em mim. Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me transformou, Ele me converteu, Ele me santificou, Ele mudou a minha mente, mudou a maneira de eu me vestir, que eu era uma pessoa, né, com vestimentas indecentes, porque no mundo é isso que dá mesmo. O mundo, ele faz a gente sentir vontade de mostrar, né, aquilo que não pode mostrar, né, porque a santidade é totalmente diferente, totalmente ao contrário de uma libertinagem. E lá no mundo é libertinagem. A liberdade em Cristo é muito bom, mas a libertinagem não. Que maravilha, né? É isso que Deus tinha hoje para me falar. Deixa eu ver que horas que é. 10:06. 7 horas eu tenho que estar no culto. Louvado seja Deus. Orem por mim que eu oro por vocês. E somente o nome de Deus seja exaltado na minha vida, nesta palavra que Deus usou a minha boca para falar. Na vida de vocês, na minha família, na sua família. Que Deus seja plenamente exaltado a partir de hoje. Pense na palavra que Deus mandou pregar hoje. Prende-se. A mão do Senhor não está encolhida, o ouvido não está tampado. Mas Ele quer que você reconheça o seu pecado. Desce na presença de Deus. Pede perdão. E pede para Ele ensinar você a andar na presença dEle, no caminho dEle. Porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Pede para Jesus ensinar você o caminho que você tem que andar. Porque Ele não vai negar de ter ensinado de forma alguma. E amanhã ou depois você pode ser uma pregadora, um pregador da palavra como eu. Muito mais até usado do que Deus está me usando. Certo? Porque Deus dá a cada um a porção que Ele quer dar. Deus dá a cada ser humano, seja homem, seja mulher, o ministério que Ele quer dar. Deus forma nós naquilo que Ele já escolheu e já nos colocou em nós, para que sejamos aquilo que Ele nos formou, que Ele nos fez e quer que sejamos. Amanhã depois é você. Pode estar numa live pregando o Evangelho. Desce, pede perdão e pede para Deus te encaminhar no caminho da luz. Viu? Jesus é a luz. Salmo 119, versículo 105. Ali está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é luz, ela clareia, ela tira nós da escuridão onde nós não enxergamos os erros. A luz clareia para que nós não estejamos em constante erro, que nos leve a formar uma bola de neve e que depois há divisão entre você e Deus. E aí fica difícil. Aí é a hora da grande dificuldade, né? Então é isso. A gente tem que calçar os nossos pés, como diz Efésios 6:10. Uma parte da armadura é essa: calçar os pés com o Evangelho da paz. Amém? Fiquem com Deus. Uma boa noite. Tá bom? E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, esteja comigo, com a minha família, esteja contigo e com a tua família. E vamos adorar a Deus. Cada um no seu ministério, cada um dentro da denominação que Deus te colocou. Vai lá, adore a Deus, busque a Deus, louve a Deus.